Tá começando mais um Papo Tático, eu sou Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de futebol brasileiro e para falar da rodada da Copa do Brasil que aconteceu aí durante a semana. Vamos fazer aqui o quadro Vencedores e Perdedores que a gente faz normalmente durante a rodada do Campeonato Brasileiro, mas como nessa semana a gente teve a Copa do Brasil, eu decidi dar um foco nessa competição em específico. Então, antes de mais nada, só aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo por aqui. E deixe seu comentário falando tua opinião, o que você achou da rodada, se você concorda, discorda de alguma coisa, vamos trocar ideia, eu quero ver tua opinião pra gente debater, beleza? Bora lá pro vídeo. E para não demorar, para não ficar longo igual os últimos vídeos aí ficaram, vou tentar dar uma encurtada em tudo para o vídeo ficar mais dinâmico. Começando já sem enrolação pelo primeiro vencedor, vou começar pelos vencedores hoje. E eu coloquei aqui o departamento de scout do Botafogo. Cara, impressionante o que esses caras trabalham, a diferença que faz uma equipe profissional no scout dos times, principalmente depois que viraram SAF, né, para você não sair gastando dinheiro adoidado com um jogador que só tem nome e não tem futebol. Então, o Botafogo ele faz muito bem quando ele traz pessoas completamente capazes e competentes para trabalhar nesse meio e procurar jogadores que não têm aquele hype, não têm aquele conhecimento todo da galera, mas que entregam muito, né, e que são avaliados ali estatisticamente, com várias questões ali envolvendo antes de realmente serem contratados. Então é muito positivo o Botafogo ter um departamento que descobre cada vez mais jogadores excelentes, jogadores que estão fora do radar de outros times, que o Botafogo acaba não tendo concorrência, então contrata de maneira mais simples e que sempre, praticamente sempre, não sempre, mas quase todas as vezes dão um resultado quase que imediato. Não foi diferente agora, o Botafogo venceu o Bragantino 2-0 em casa com um gol de Montoro, o argentino que veio do Vélez e que tem ali seus 19 anos de idade e chegou completamente, a gente pode dizer assim, desconhecido por parte da maioria do público brasileiro e já chegou estreando num jogo enorme que foi aquele Botafogo e Paris Saint-Germain. Ele entra no segundo tempo, já mostra ali alguma qualidade e, cara, depois dali ele se firma cada vez mais. Hoje ele já é titular do time, fez um belo gol aí para garantir a vitória do Botafogo no jogo de ida da Copa do Brasil. Desde aquele jogo contra o PSG, a gente já viu o toque refinado que ele tem na bola, o tanto que ele não sente pressão de jogo grande, que ele entra e faz tudo como se estivesse jogando ali um jogo normal. E, cara, é um jogador muito bom, cara, e muito importante pro Botafogo depois da saída do Almada, porque o Botafogo perdeu um cara que controla ritmo e que tinha um passe apurado no ano passado, que levou o time a conquistas grandes, mas que saiu, e agora, pouco tempo depois, o Botafogo já vai lá e acha mais um jogador para cumprir aquela função, né, que estava em falta depois da saída do Almada, e para ajudar o setor de criação do meio-campo do Botafogo para não depender só do Savarino. Então, mais uma vez, o departamento do Botafogo de scout é responsável diretamente pela ótima performance do time em campo. Então é um vencedor com toda certeza. Hoje provavelmente é o melhor departamento de scout do Brasil, sem sombra de dúvidas. E em segundo lugar eu coloquei o departamento médico do Vasco, nosso segundo vencedor da rodada da Copa do Brasil, porque aparentemente conseguiram operar um milagre no nosso Léo Jardim, que, de acordo com o Vasco da Gama, depois da polêmica envolvendo a expulsão dele com o segundo amarelo, por aparentemente estar pedindo atendimento médico, porque estava com uma lesão ali na região das costas, da lombar ali, e acabou não sendo atendido e conseguiu aí ser expulso do jogo. No dia seguinte o Vasco soltou a nota dizendo que ele sofreu uma lesão e cheia de especificações e tudo mais, e 3 dias depois o Léo Jardim estava em campo jogando na Copa do Brasil, 100% recuperado. Então meus parabéns aí para o departamento médico do Vasco que conseguiu operar esse milagre e recuperar o nosso Léo Jardim para a rodada da Copa do Brasil, que realmente devia estar com a grave lesão aí depois do acontecido, né? Realmente, que recuperação absurda que o departamento médico do Vasco conseguiu proporcionar ao seu goleiro. E o terceiro vencedor da rodada da Copa do Brasil foi o nosso Everaldo, que não só chutou para o gol, como chutou 2 vezes e fez 2 gols para garantir a vitória do Fluminense sobre o Internacional no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Depois de um longo jejum, depois de críticas no Super Mundial de Clubes, o Everaldo foi lá no Beira-Rio e garantiu a vitória do Fluminense com 2 belíssimos gols aí, né? E um resultado muito importante para o Fluminense, que agora decide as oitavas de finais em casa, né?
diante da sua torcida e com um resultado positivo, podendo perder ali até por um gol de diferença que o jogo ainda iria para os pênaltis. Então, assim, Everaldo importantíssimo na vitória do Fluminense, que conseguiu um resultado absurdo no Beira-Rio e que encaminhou a sua classificação para as quartas de finais, visto que agora jogando em casa vai ser bem difícil para o Internacional se recuperar. Tem chance, obviamente, jogo é jogado, né? Não tem como você garantir resultado antecipadamente, mas é fato que o resultado foi muito importante para o Fluminense e o Everaldo contribuiu ativamente nesse resultado. E já vamos com o quarto vencedor da semana, que foi Memphis Depay, ele que conseguiu decidir um grande jogo em uma das primeiras vezes aí na trajetória dele do Corinthians, conseguiu decidir um clássico, e não foi um clássico qualquer, foi um clássico de Copa do Brasil, o único clássico inclusive jogado nessa etapa da Copa do Brasil. Lá na Arena Corinthians, o Memphis conseguiu garantir a vitória do Corinthians aí com um gol importantíssimo no segundo tempo, que levou a vantagem agora para o Corinthians contra o Palmeiras lá no Allianz Parque no jogo de volta. Memphis que já tinha sofrido um pênalti, o Yuri Alberto acabou cobrando e errando, né? E aí o jogo foi se alongando, ficando perigoso, né? O Palmeiras levando um resultado importantíssimo para casa, porque o empate na Arena Corinthians seria um baita resultado para o Palmeiras conseguir se classificar lá no Allianz. E o Memphis Depay, depois de um cruzamento ali do Mateuzinho belíssimo, também tem que se dar o mérito ali do grande cruzamento que o Mateuzinho fez, o Memphis finalizou muito bem e garantiu a vitória do Corinthians, garantiu essa vantagem para o Corinthians no jogo de volta. Gol importantíssimo, gol que ele precisava fazer há muito tempo, porque tem que justificar o alto salário que recebe, por mais que ele justifique na maioria dos jogos, ele seja ali importante, mas em jogos grandes como esse ele ainda não tinha aparecido muitas vezes durante essa trajetória dele desde o ano passado. Agora ele aparece num momento importantíssimo para garantir a vitória para o Corinthians e levar essa vantagem para o jogo de volta. Em quinto lugar, a gente tem Matheus Albino, goleiro do CRB, que garantiu um resultado importantíssimo para o CRB lá na casa do Cruzeiro, no Mineirão. O Cruzeiro que é vice-líder do campeonato, um dos melhores times do Brasil, apesar do momento de oscilação atual, mas o goleiro do CRB foi lá e fechou o gol, fez grandes defesas, foram 11 se eu não me engano, nota absurda que ele teve ali no final do jogo, conseguiu garantir o empate para o CRB e levar esse resultado para o jogo de volta lá no Rei Pelé. O Matheus Albino, que já tinha feito um jogo gigantesco contra o Santos lá na volta no Rei Pelé, onde ele pegou pênalti no final, fez milagres durante o jogo para levar o jogo aos pênaltis, já tinha sido responsável diretamente pela classificação do CRB contra o time do Santos e agora contra o Cruzeiro fechou o gol e foi importantíssimo porque o Cruzeiro chegou diversas vezes com perigo no gol e o goleiro sempre muito seguro conseguiu garantir o empate e levar agora o jogo lá para o estádio Rei Pelé, onde o CRB vai ter aquele caldeirão, sua torcida provavelmente comparecendo em peso, esgotando lá os ingressos, né, e tentando cometer o crime de eliminar aí o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, na sua casa. Então, cara, resultado gigantesco do CRB com o responsável direto, Matheus Albino, que também já havia classificado o time em outras fases e agora aparece novamente com a grande performance, jogaço do goleiro do CRB. E sexto e último vencedor da Copa do Brasil, Luciano Rodrigues, atacante do Bahia. Bahia que venceu seu jogo em casa contra o Retrô por 3-2, com 2 gols do Lúcio Rodrigues. O resultado aí perigoso até para o Bahia, que tomou ali o segundo gol no final do jogo. Se complicou mais do que deveria, né? Não precisava ter tomado aquele gol no final. O Retrô agora vai para o jogo de volta em casa, podendo sonhar aí com o resultado, né, com a classificação, mas ainda assim o Bahia venceu o jogo com 2 gols do Lúcio, que foi muito importante, né, e que apareceu novamente depois de um longo período de jejum que ele passou, né, um longo período onde ele não fez gols ali, não deu assistência, não participou diretamente de gols e não vinha sendo importante para o Bahia. No último jogo antes desse ele tinha feito gol, mas agora é uma partida que ele realmente se afirma, uma partida grande em que ele consegue decidir para o Bahia. O Lúcio, que foi uma das maiores contratações da história do Bahia, não sei se eu não me engano foi até a mais cara, e que chegou no ano passado, fez a diferença em grandes jogos do Campeonato Brasileiro, chegou a fazer gols, ser importante ali em resultados para o Bahia. Tinha sempre essa questão de revezar, horas titular, horas vindo do banco. Teve ali um período que ele ficou mais no time titular, depois ele voltou para o banco, recentemente ele vinha sendo mais banco, mas, cara, agora ele aparece, conseguiu a vaga aí no time titular e mostrou ali o futebol que tem, o Lúcio que tem que justificar o investimento e tem que jogar mais, né? A gente espera que agora ele volte a ser o jogador que ele já foi em outras épocas e que ele realmente justifique o alto investimento que o Bahia fez nele, porque quando ele tá bem, ele é um jogador importantíssimo para o esquema ofensivo do Rogério Ceni. Então, foi decisivo para o jogo, fez 2 gols,
participou bastante do jogo e foi importantíssimo aí para o Bahia conseguir esse resultado positivo, apesar de que no final ali o Bahia deu uma complicadinha na sua vida, né? Poderia ter ido muito mais tranquilo para o jogo de volta, mas não dá para apagar a bela atuação que o Lúcio teve no jogo dessa quarta-feira, né? E vamos agora abrir a lista dos perdedores com Cruzeiro. O time do Cruzeiro como um todo é um perdedor, né? Por quê? Porque o Cruzeiro jogou em casa, o Cruzeiro já vem de 2 resultados negativos, apesar de que o jogo contra o Corinthians fora não foi nada de anormal, conseguiu um ponto importante fora de casa contra um adversário que é fortíssimo, né? Mostrou inclusive agora na Copa do Brasil a sua força, jogando dentro dos seus domínios, então não foi um resultado muito negativo, mas o resultado contra o Ceará no Mineirão foi um resultado completamente desastroso para o campeonato que o Cruzeiro vinha fazendo. Então, já está nesse período de instabilidade, de oscilação, e o jogo contra o CRB era um momento de mostrar uma resposta para a sua torcida, né, que deu o voto de confiança mais uma vez, compareceu em bom número num jogo, num horário muito ruim, né, inclusive no meio de semana, mas que compareceu ali, colocou um bom público e que foi ver o Cruzeiro vencer. E não foi o que aconteceu, o Cruzeiro saiu com um empate amargo, um empate perigoso, que o Cruzeiro leva para o jogo de volta lá no estádio Rei Pelé, jogando contra o CRB, que é muito perigoso nos seus domínios também. A gente sabe a força que esses times têm quando jogam na sua casa. Então, um resultado muito ruim para o Cruzeiro, que criou para ganhar o jogo, é fato. O Cruzeiro criou oportunidades suficientes para sair com um resultado positivo de pelo menos 1-0, mas esbarrou na ótima atuação, como eu já disse, do goleiro do CRB, o Matheus Albino, que fez grandes defesas. O Leonardo Jardim colocou ali um time meio misto, né? Optou pelo Matheus Pereira no segundo tempo, Gabigol entrando fazendo a função de 10, ia entrar o Marquinhos, acabou passando mal e aí o Wanderson entrou, mas ele colocou o Eduardo, colocou o Jonathan Jesus no lugar do Vidalba, então foi um time mesclado. No segundo tempo ele volta com o Matheus Pereira e aí o time cria muito mais oportunidades, né? Tem muito mais desempenho, chega mais, só que no final das contas não conseguiu criar oportunidades claras de gol realmente, né? Ficou muito tempo com a bola, muito tempo controlando o jogo, mas chegar no gol de fato o time não conseguiu. Nas vezes que conseguiu, parou no goleiro do CRB. Então, um resultado extremamente negativo para o Cruzeiro, que não foi por erro do treinador. O Leonardo Jardim fez tudo que estava ao seu alcance, colocou o time extremamente ofensivo, tirou um volante, que é algo que ele não faz quase nunca, para colocar o time com 4 atacantes ali, né? Ou jogadores mais ofensivos, mesclando meias e atacantes, mas foi um time completamente ofensivo para jogar para ganhar e acabou não vencendo, acabou tendo esse empate extremamente negativo para o Cruzeiro, que agora vai para o jogo de volta, podendo sofrer aí uma derrota dura e que pode aí gerar uma crise absurda no time aí no meio da temporada de maneira desnecessária, né? Porque era um jogo completamente acessível para o Cruzeiro, que não consegue vencer e que agora vai ter que buscar o resultado fora, né, e conseguir se classificar. E aqui o segundo perdedor eu coloco o Felipe Luiz. E por que eu não coloco o Flamengo e sim o Felipe Luiz? Porque diferentemente do Cruzeiro, eu achei que o Cruzeiro teve desempenho para ganhar o jogo, que o Cruzeiro mereceu vencer a partida e que o Leonardo Jardim ele foi bem nas mexidas que ele fez, nas alterações, né, e no esquema de jogo. Não foi por causa do técnico que o time deixou de vencer. Já no jogo do Flamengo, eu acho que tem muita culpa do Felipe Luiz sim, que já vem deixando a desejar nos últimos jogos, né, que o Flamengo vem fazendo. Os jogos no Brasileiro, por mais que tenham tido resultados positivos, o Flamengo não vem apresentando o futebol que o elenco tem que apresentar. Esse elenco ele tem que jogar muito mais do que vem jogando. Os últimos 3 jogos no Brasileiro, o Flamengo venceu por um gol de diferença, feito no segundo tempo ali, um gol chorado, mas que sim, o que importa no final das contas são os 3 pontos, então aí a torcida não pega tanto no pé, mas é fato que em futebol jogado, o Flamengo não vem jogando bem nos últimos 3 jogos, agora foi o 4º jogo que o Flamengo novamente não fez por merecer a vitória. O resultado de ontem poderia ter sido até mais favorável para o Atlético, dependendo ali de algumas situações no jogo, né, se tivessem sido um pouco diferentes, mas se era para um time sair vencedor ontem, eu acho que tinha que ter sido o Atlético mesmo, e o Flamengo não desempenhou o que tem que desempenhar. O Felipe Luiz optou ali ainda por mesclar alguns jogadores no time titular, né? Não foi uma estratégia que deu muito certo, tanto que no segundo tempo, com a entrada inclusive dos reforços novos, o Flamengo jogou muito melhor, o Samuel Lino entrou destruindo o jogo, os jogadores entraram bem no jogo, mas então assim, o que eu acho que foi diferente do jogo do Cruzeiro foi essa questão de que essa derrota do Flamengo em casa, além de ter sido um resultado mais negativo do que o empate do Cruzeiro, ainda assim é algo que está muito atrelado ao Felipe Luiz em si. Eu acho que é muito mais
questão do treinador do que do time, porque não teve o desempenho que o time tem que ter. O Filipe Luiz ele tem que melhorar esse time, tem que deixar esse time mais sólido, né, e achar de fato uma formação que consiga desempenhar o tanto que esse elenco tem potencial para desempenhar, porque o Flamengo ele não pode perder para o Atlético Mineiro, que não ganha de ninguém, que tem um trabalho péssimo do Cuca no geral, né, e chegar na sua casa diante do seu torcedor num jogo importantíssimo de oitavas de final, por mais que seja a competição que o Flamengo não prioriza das 3 que disputa, mas ainda assim tem elenco para vencer as 3 e tem que entrar para ganhar um jogo desse em casa contra um adversário que está muito mais fragilizado do que o Flamengo no momento. Então acho que o Filipe Luiz não foi bem no jogo de ontem, mais uma vez como já não vem sendo, na minha opinião, nos últimos jogos que o Flamengo jogou no Campeonato Brasileiro, apesar das vitórias que teve. Terceiro perdedor da semana é o Internacional, e aqui pelo mesmo motivo que eu coloquei o Cruzeiro e não o treinador. Acho que o Inter fez uma partida, não jogou para perder, o Inter criou oportunidades, o Inter teve chance sim de sair pelo menos com o empate do jogo e não com a derrota, né? Tiveram gols ali em falhas da defesa, foi ali muito erro de posicionamento. Acho que não está na conta do técnico. O Inter ele criou para pelo menos empatar o jogo, na minha opinião, mérito do Fluminense, que não sofreu os gols, que conseguiu vencer e achar gols ali para conseguir esse resultado importantíssimo para ir para o jogo de volta no Maracanã, mas eu acho que o Inter ele criou suficientemente para conseguir um resultado pelo menos de empate e acabou sofrendo uma derrota dura, que complica muito a vida do Internacional, que vai ter agora que ir para o Maracanã, onde o Fluminense é fortíssimo, para tentar pelo menos vencer o jogo por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Então, foi um resultado desastroso. Como eu tinha dito no vídeo de expectativas, de palpites, eu coloquei o Internacional se classificando, mas disse que estava muito atrelado ao que o Inter fosse fazer no jogo de ida no Beira-Rio, que era super importante o Inter garantir um resultado positivo no Beira-Rio para ir para o Maracanã e não precisar fazer muita coisa. Ir lá para jogar mais fechado, para conseguir a classificação com o resultado que você fez no primeiro jogo, e o Inter não conseguiu fazer isso, então agora acho que o jogo vira completamente, o Fluminense é muito favorito para passar, eu acho que vai ser muito difícil do Inter reverter o resultado, e muito por causa do resultado que não fez dentro de casa, né, e acabou sendo muito, muito ruim para o time, para as pretensões do time na Copa do Brasil, essa derrota para o Fluminense da maneira que foi. Então acho que o Inter é com certeza um dos perdedores da semana, por tudo que envolve, né, esse jogo, por ser um jogo gigante, um jogo de Copa do Brasil, de mata-mata, e pelo time não ter jogado para perder o jogo e acabar perdendo ainda assim. A gente sabe o tanto que é duro, né, para o time quando sofre uma derrota desse tipo. Então acho que o Inter é mais um perdedor da semana, não pelo técnico, mas sim pelo resultado final. O quarto perdedor da semana eu coloquei aqui ele, craque Neto, que sim, venceu o jogo, comemorou a vitória do seu Corinthians aí para cima do Palmeiras, né, do Parmeira, como ele fala. Venceu o jogo, óbvio que o cara tá feliz, mas com um gol do seu antagonista, né, do seu anti-herói do Memphis Depay, o cara que ele detesta, que ele não pede oportunidade de criticar em nenhuma ocasião, né, sempre tá ali para criticar o Memphis, sempre tá ali para falar mal do Memphis, não se gostam. O Memphis já mandou mensagem aí pro craque Neto em rede social, então assim, é uma guerra ali, uma batalha que os dois travam, né, nas redes sociais. O Neto não gosta dele declaradamente e teve que comemorar o gol do Memphis para ganhar o jogo do Palmeiras. Então o Neto é mais um perdedor que deve ter dado ali um gostinho azedo de ter o gol do Memphis na vitória do time dele. Quinto perdedor da semana eu coloquei Fernando Seabra, e aqui foi pelo resultado, né, pelo que o time não jogou. Eu esperava muito mais do Bragantino. No vídeo de palpites eu coloquei o Bragantino passando, inclusive, né, foi um dos resultados mais contrários aí ao senso comum. Eu coloquei o Bragantino passando pelo que o time vinha jogando, e eu fiquei decepcionado com o que o Bragantino jogou contra o Botafogo dominou o jogo, o Botafogo mereceu vencer, o Bragantino pouco criou, poucas vezes chegou ao ataque, né, foi praticamente o jogo de um time só. E eu acho que o Fernando Seabra, eu esperava mais dele. Eu acho que o Fernando Seabra não fez o melhor que ele pode fazer no time do Bragantino. Não foi um jogo bom do time como um todo. Muito abaixo do que o time vinha apresentando no Campeonato Brasileiro, inclusive. Então acho que o Bragantino poderia ter jogado mais. E o Fernando Seabra, obviamente, tem muita culpa nisso, porque pela maneira que ele armou o time, né, pela maneira que ele quis jogar lá no Newton Santos, e agora ele leva um resultado totalmente negativo para Bragança Paulista, vai jogar em casa agora com o apoio do seu torcedor,
né, num campo onde ele está muito mais habituado, mais acostumado, mas com resultado negativo de 2-0, você ter que buscar contra esse Botafogo, que está se encaixando cada vez mais, jogando, você está jogando em casa, sim, então você tem ali mais facilidade, provavelmente vai ser um jogo onde o Bragantino vai ter mais domínio, né, vai chegar mais ao ataque, vai ter mais o controle do jogo, da bola, mas ainda assim você ter que buscar 2 gols de diferença contra esse Botafogo vai ser muito difícil. Eu acho que é um resultado que já está meio que encaminhado, garantida a classificação do Botafogo, porque buscar 2 gols aí contra o Botafogo, mesmo jogando em casa, vai ser uma tarefa muito complicada, e o Fernando Seabra vai me surpreender se ele conseguir fazer esse time se classificar diante dessa situação extremamente negativa que ele passou aí nessa derrota para o Botafogo. Então o Fernando Seabra é mais um perdedor da semana. E o último perdedor da semana eu coloquei o Ronaldo, goleiro reserva do Bahia, que entrou aí de titular no jogo contra o Retrô pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo para o Bahia. O Ceni foi lá e colocou o Ronaldo, que ganhou a posição do Marcos Felipe, que é um goleiro extremamente questionado pela torcida do Bahia desde sempre. O Marcos Felipe ele acumula falhas, acumula entregadas em jogos importantes para o Bahia. Não é um goleiro absolutamente nada confiável, é um goleiro que prejudica o Bahia em muitas partidas, né? É um goleiro que não condiz com o time do Bahia como um todo, porque o elenco do Bahia é muito bom, o time titular do Bahia é muito bom, e aí no gol o nível cai drasticamente. Então, assim, ver o Rogério Ceni, um dos maiores goleiros da história, tendo que aturar os goleiros que ele tem no Bahia, deve ser uma doideira, porque ele vê ali um cara que joga muito mal, ele vai, saca, coloca o Ronaldo entra e faz o que ele fez no primeiro gol do Retrô, uma falha grotesca que ele joga a bola, o cara vai e faz um gol, batendo no corpo dele, a bola entra. Então, assim, obviamente, também foi muita infelicidade, foi muito azar do Ronaldo e muita sorte do jogador do Retrô da bola ter batido no corpo dele da maneira perfeita para entrar no gol, tem que ser dito também, mas ainda assim foi uma falha grotesca, a torcida não perdoa e aí vai ficar marcado. Então, assim, o Ronaldo, quando entra no lugar do Marcos Felipe, vai e falha igual ou pior do que o Marcos Felipe. Aí fica muito difícil pro Ceni, porque aí o que ele faz no gol do Bahia? Quando o cara tem a oportunidade, ele faz merda, quando o outro entra, ele faz merda também, aí não dá. O Bahia tem que urgentemente contratar um goleiro se ele quiser ser campeão de alguma coisa, se ele quiser brigar mais alto, com mais pretensões de título, porque, cara, o goleiro do Bahia, os dois, não estão nem de perto no nível que o elenco como um todo tá. O elenco está muito acima do nível de goleiro que eles estão. O Marcos Felipe até faz alguns jogos bons ali, alguns jogos esporádicos, mas assim, num geral é um goleiro muito abaixo, e o Ronaldo também não se mostrou um goleiro confiável. Então assim, o Bahia ele tem que ir urgentemente para o mercado e conseguir um goleiro confiável para assumir a posição de titularidade do Bahia, se o time quiser ter pretensões maiores nos campeonatos que disputa, porque do jeito que tá, não dá definitivamente, não é a maneira que o Bahia vai conseguir alcançar os resultados que almeja, porque os goleiros são muito abaixo. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, acho que ficou com um tempo mais curto, pelo menos, do que os outros vídeos, vou ver aqui depois de editar, mas acho que ficou um pouquinho mais curto. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like para ajudar a gente aí, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Quando você deixa o like, ele entende que o vídeo é relevante e ele vai e entrega esse vídeo para mais gente. Também se inscreve no canal, tá? A gente está rumo aos 500 inscritos, ajuda a chegar nessa meta, compartilha esse vídeo com teu amigo que gosta de futebol, né, que gosta de esporte, para ele ver também, deixar o like, se inscrever, traz mais gente pro canal, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.